E aí, galera, beleza? Hoje nós vamos dar uma pausa no nosso estudo do livro Practical IoT Hacking para ver uma coisa diferente. Nesse vídeo, a gente vai ver como construir um gerenciador de senhas com Arduino e também vamos ver como hackeá-lo. Esse gerenciador de senhas foi um dos projetos que eu submeti para minha certificação SYH2, uma certificação de hardware hacking da Solid. Além da certificação, a Solid oferece um curso de introdução ao hardware hacking. O curso é ministrado pelo Júlio Della Flora e é uma excelente opção caso você esteja interessado no assunto. Não é merchan não, o curso é realmente uma excelente introdução ao tema. Para montar o gerenciador de senhas, vocês vão precisar de um Arduino e de uma Shield LCD com botões. Isso aqui é opcional, é uma bateria para conectar no Arduino. Não necessariamente vocês vão precisar da bateria, vocês podem conectar o Arduino no computador e ele vai receber alimentação, ou podem ligar ele na tomada também. Agora vamos ver como que a gente sobe o projeto para o Arduino. Bom, esse daqui é o repositório, onde está o código. Como vocês podem ver, o código está todo organizado de maneira modular, separando as funcionalidades do código. Então a gente tem a parte para gerenciar EEPROM, parte de mostrar as informações na interface LCD, a gente tem todas as funções de menu e o gerenciador de senhas. Vocês podem baixar usando o comando git no terminal ou baixar diretamente aqui, né, fazendo download do zip. Depois de baixar o repositório do GitHub, vocês podem abrir projeto com Arduino IDE. Outra opção é usar o Plataforma.io, uma extensão do Visual Code Studio. Eu prefiro usar o Arduino IDE, porque eu estou mais acostumado. Não vale a pena a gente comentar linha a linha do projeto, ele ficou um pouco grande, deve ter mais de 1.500 linhas, mas eu vou deixar no repositório também uma documentação em que eu comento linha a linha o código e também explico o processo de compilação e montagem. Para subir o código, vocês conectam o USB no Arduino, depois conectam no computador e em seguida vocês vêm aqui em Tools ou Ferramentas, selecionam a board Arduino Uno, aqui o meu já está selecionado, e selecionem a porta. No meu caso aqui é o USB Serial 1120. Beleza, ele já identificou o Arduino. Para subir o código, é só clicar aqui nessa setinha de upload. Vai demorar alguns segundos. Agora vamos ver quais são as funcionalidades que a gente tem no nosso gerenciador de senhas. Para montar o nosso gerenciador de senhas, a gente vai precisar, obviamente, do Arduino, que a gente já subiu o código. Essa Shield LCD, que já vem com os botões. E aí é só encaixar. Só tem uma forma de encaixar, então não tem erro. Depois de encaixar, a gente tem que alimentar. Vou usar essa bateria aqui. Pode conectar no USB ou na energia que também vai ligar. Quando vocês ligarem ele na energia, vai pedir um PIN. Caso seja a primeira vez que vocês estão utilizando, vai pedir para vocês definirem o PIN. Como eu já fiz alguns testes aqui, o PIN já está definido. Para variar entre os valores, vocês usam o up and down. Para selecionar um valor, uso o select. Botei um aqui só de teste mesmo. Pode botar o PIN correto, a gente vai ver as opções. A primeira opção é adicionar uma senha nova. A segunda opção é ver as senhas registradas. A gente também pode deletar uma senha, pode modificar o PIN, pode resetar o dispositivo. Vamos ver o que cada uma dessas funções faz. Primeira opção, criar uma senha. Primeiro a gente vai botar um nome. Vou botar aqui teste. Beleza, depois de botar o nome, a gente aperta Select e ele vai gerar uma senha para a gente. A senha vai estar aqui em senhas registradas, a gente seleciona e a gente consegue ver as senhas que estão registradas aqui no dispositivo. Vamos ver a senha de teste. Então, ele gerou para a gente uma senha de 32 caracteres, com letras maiúsculas, minúsculas e alguns caracteres especiais. Gravem bem esse valor aqui, que quando a gente for hackear o dispositivo, a gente vai buscar por esse valor. Beleza, depois de ver a senha, só apertar Select de novo e a gente volta para o menu principal. Outra opção que a gente tem aqui é deletar senha. A gente pode ver quais senhas que tem e deletar elas, se a gente quiser. Deletar essa aqui, beleza. Depois de deletar, ele volta para o menu principal aqui de novo. Bom, outra opção que a gente tem é de modificar o PIN. A gente tem a opção de resetar o dispositivo também. Se vocês selecionarem essa opção aqui, o dispositivo vai ser resetado. Vai limpar toda a memória. Vai apagar as senhas que estão registradas, vai apagar o PIN, e por aí vai. Quando vocês ligarem, vai ser como se tivesse ligado pela primeira vez. Outra funcionalidade interessante que a gente tem aqui é o bloqueio
após um certo número de tentativas de validar o PIN. Por exemplo, vamos botar um PIN errado aqui. Beleza, deu PIN incorreto uma vez, segunda vez, bloqueou por 60 segundos. 27, na verdade. E aí ele vai ficar contando aqui, depois do número de segundos, ele vai desbloquear. Legal, desbloqueou. Agora eu posso tentar mais vezes. Se eu continuar chutando aqui, ele vai dar outro bloqueio e agora aumentou o tempo. Então a cada bloqueio que ele dá, ele vai aumentar em 30 segundos o tempo de bloqueio. É uma proteção legal também que eu botei. Então, beleza. A gente tem o nosso gerenciador de senhas. Teoricamente, essa é uma forma mais segura de gerar e armazenar senhas, porque as senhas foram tanto geradas como estão armazenadas de maneira offline. Né? O Arduino não tem conexão com a internet. É aquilo que algumas pessoas falam, né? O que nunca tocou a internet nunca pode ser hackeado. Bem, essa frase só é verdadeira se o hacker não souber de hardware hacking. Como eu vou explicar agora, existem pelo menos dois vetores de ataque que eu identifiquei no meu projeto. O primeiro vetor de ataque está relacionado aos módulos utilizados para gerar senhas. Vamos dar uma olhada aqui no código para ver quais são esses vetores de ataque que eu estou falando. Em primeiro lugar, o nosso código usa essa função aqui, micros. Qual é o problema da gente usar a função micros aqui? Em tese, a gente pode tentar calcular quais são os possíveis valores dessa função. Né? A gente pega um cronômetro, vê qual é mais ou menos o tempo que um usuário leva para criar uma senha. Então ele vai ligar o Arduino, digitar o PIN dele, ir na opção de gerar uma senha, ir na opção de gerar uma senha, vai botar lá um nome e vai gerar a senha. A gente pega esse valor, por exemplo, 90 segundos, adiciona uma margem de erro para cima e para baixo, e aí a gente tem um escopo, um conjunto de valores que serviram de input para a função random seed, que vai gerar senhas. Com esses valores, a gente pode tentar descobrir qual foi a seed gerada para gerar uma senha específica. Obviamente, isso não é um trabalho fácil, só estou dizendo que é possível. Outro problema aqui é que a gente está usando uma função padrão, random, que já é nativa da linguagem. O problema de utilizar esse tipo de função é que elas geram apenas uma distribuição uniforme, mas não se preocupam com a preditividade dos seus outputs, de forma que seria possível tentar predizer qual o resultado de output dessa função aqui. Novamente, isso não é simples, mas é possível. Como é que a gente corrige esses problemas? Aqui no caso da função micros, a gente teria que ter o input de entropia de outra fonte que não o tempo, que não o próprio sistema. E a gente poderia ligar um sensor infravermelho, um sensor sonoro, ou alguma coisa do tipo à nossa placa do Arduino, para ter um input de entropia melhor do que o tempo de inicialização do sistema. Já aqui, a gente teria que fazer uma função mais robusta para gerar outputs o mais aleatórios possíveis. Criptografia não é minha especialidade, é uma coisa que eu estou estudando ainda. Para uma discussão mais detalhada sobre esse assunto, vocês podem ler o capítulo 2 do livro Serials Cryptographic, a primeira edição. A segunda edição, a edição 9, eu não conheço. Vamos ver agora o nosso segundo vetor de ataque. O Arduino possui três tipos de memória. Uma memória flash, onde ficam armazenados o bootloader e o código que a gente sobe para ele. Uma memória RAM, que faz as funções da memória RAM, obviamente. E uma memória PROM, que é onde a gente está armazenando as senhas. O que a gente pode tentar fazer para capturar essas senhas que foram geradas pelo Arduino? A gente pode fazer o dump da memória PROM, analisar o dump e recuperar as senhas. No Arduino, tanto a memória PROM quanto a memória flash e a memória RAM estão integradas no microcontrolador principal. Esse microcontrolador aqui. Tem esse outro modelo de Arduino aqui que tem esse microcontrolador aqui diferente, mas em ambos os casos as três memórias vão estar nesse microcontrolador.
Como a memória está integrada no microcontrolador, a gente não vai conseguir fazer o mesmo processo que a gente fez para fazer o dump do firmware do roteador. A gente vai ter que fazer uma estratégia diferente. Qual foi a estratégia que eu utilizei para fazer o dump da memória PROM? Eu escrevi um outro código que a gente vai subir para o Arduino e, através de comunicação serial, ele vai printar na tela todo o conteúdo que está salvo na memória PROM. Está aqui o código que a gente vai utilizar. Basicamente, ele inicializa a comunicação serial e faz o dump da memória PROM. Aqui eu botei umas outras funcionalidades para ele identificar quais trechos da memória tem algum conteúdo. Isso daqui já vai agilizar a nossa análise. Para subir o código, basta clicar aqui em Upload e beleza, já subiu o novo código. Vocês podem estar se perguntando se subir um novo código para o Arduino não apagaria as senhas que estão armazenadas, certo? Como eu falei ali anteriormente, o Arduino tem 3 tipos de memória. O código que a gente sobe para ele fica armazenado na memória flash, enquanto as informações que a gente salvou aqui, né, as informações de senha, estão salvas na memória PROM, de maneira que se a gente subir um código novo e não apagar a EPROM, as informações continuam armazenadas lá. Vamos ver agora como é que a gente estabelece a comunicação serial para fazer o dump. Para estabelecer a comunicação serial, o Arduino, a gente vai usar um conversor serial USB. No meu caso aqui, eu estou usando o FTDI 232. A gente poderia usar o Bus Pirate também, mas como eu usei nos 2 vídeos anteriores, eu resolvi usar o FTDI para variar um pouco. Aqui a conexão é bem simples. A gente liga o ground no ground, o TX do FTDI no RX do Arduino e o RX do FTDI no TX do Arduino. Vamos fazer as conexões agora. Beleza. Com as conexões feitas, a gente vai ligar o FTDI no computador. E agora a gente vai para o terminal para fazer o dump. Então, beleza. Aqui no terminal a gente vai usar o comando screen. Vai usar o parâmetro "-l "-log file" para gerar um arquivo de log na nossa comunicação. Vamos dar um nome qualquer aqui. Por exemplo, eprom.log. Depois a gente informa a porta que a gente está conectado. No nosso caso é TTY USB 0. Por último, a gente forma um baud rate 11.52.00. Beleza. Agora a gente já está conectado. Vamos alimentar o Arduino. Vai aparecer essa mensagem aqui na tela para gente. Só a gente digitar dump e o dump foi feito. Vamos sair aqui da interface do screen. A gente usa o Ctrl A, tá? Yes. Beleza. Nosso arquivo de log ficou salvo aqui. Vamos ver o que tem dentro dele. Ó, ele salvou todos os bytes da memória PROM. No caso da memória PROM aqui do Arduino, a gente tem 1024 bytes. Está em hexadecimal, salvo aqui. Como vocês podem ver, tem muitos espaços vazios com 0, e torna a busca um pouco chata. Segunda parte do script aqui, identifica alguns possíveis blocos de dados que podem ter valores. Vamos analisar esses hexadecimais aqui para ver se a gente encontra a senha que a gente estava buscando. Então, beleza. Vamos ver o que esses hexadecimais têm a dizer para a gente. A gente copia esse valor aqui. Em outra janela do terminal, vamos usar o echo, nosso valor em hexa. Vamos limpar aqui as informações. Para converter o hexadecimal para ASCII, a gente vai usar o printf. Mas antes a gente precisa formatar o nosso hexadecimal aqui para o printf. Para isso a gente vai usar o comando sed
aspas simples, S barra para indicar que é uma substituição, espaço zero para indicar o que a gente quer substituir, barra barra, a gente quer substituir espaço zero por uma barra e barra G para indicar que a substituição é global. Ele vai substituir todos os espaços zero por barra. A gente fecha as aspas simples aqui. Agora a gente passa esse output para o printf usando chargs -0 printf. Vamos ver. Aí beleza. Exatamente a senha que a gente estava procurando. A conta de teste e aqui a senha. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo a gente vai voltar aos experimentos do Practical IoT Hacking. Se esse vídeo foi de alguma utilidade para vocês, deixem um like. Se tiverem dúvidas ou sugestões de vídeos, deixem nos comentários. É isso. Até mais.